Capítulo 1. A primeira vista. Esse era o momento do dia em que eu mais queria ser capaz de dormir. Ensino médio. Talvez purgatório fosse uma palavra mais apropriada. Se havia alguma maneira de reparar meus pecados, sem dúvida, essa experiência devia ajudar. Era difícil se acostumar ao tédio. Cada dia parecia mais insuportavelmente monótono do que o anterior. Talvez até desse para considerar aquilo minha própria versão de dormir. Afinal, o que é o sono senão um estado inerte entre períodos ativos? Olhei para as rachaduras que atravessavam o gesso no canto mais distante do refeitório, imaginando padrões que não existiam. Foi a forma que encontrei de abafar o fluxo de vozes tagarelando dentro da minha cabeça, feito a correnteza de um rio. Centenas delas eu ignorava por puro tédio. Quando se tratava da mente humana, eu já ouvira de tudo e mais um pouco. Naquele dia, todos os pensamentos eram consumidos pelo drama trivial de uma nova adição ao nosso diminuto corpo estudantil. Era preciso muito pouco para criar um alvoroço. Vi o novo rosto de vários ângulos, repetido em pensamentos atrás de pensamento. Era só uma humana comum. A empolgação com sua chegada era previsível a ponto de ser exaustiva, a mesma reação que alguém obteria se mostrasse um objeto brilhante para algumas crianças. Metade da manada de machos já se imaginava apaixonada, só porque ela era novidade. Tentei ao máximo ignorá-los. Apenas 4 vozes eu bloqueava por educação, e não por desgosto, as da minha família, meus 2 irmãos e 2 irmãs, que estavam tão acostumados com a falta de privacidade ao meu lado que raramente se preocupavam com isso. Eu fazia de tudo para evitar ouvir seus pensamentos, sempre que possível. Porém, por mais que tentasse, eu sabia. Rosalie estava focada, como sempre, em si mesma. Tinha visto seu reflexo nos óculos de alguém e pensava sobre a própria perfeição. Sua mente era como uma piscina tranquila, com poucas surpresas. Ninguém tinha o cabelo tão louro, o corpo tão perfeito, o rosto oval tão simétrico e sem defeitos. Ela não se comparava aos humanos ao redor. Isso seria ridículo, absurdo. Era de nós que minha irmã desdenhava. Ninguém chegava à sua altura. O rosto normalmente despreocupado de Emmett estava franzido de frustração. Mesmo agora, ele passava a mão enorme pelos cachos cor de ébano, puxando o cabelo com o punho cerrado. Continuava furioso por ter perdido a luta contra Jasper na noite passada. Ele precisaria de toda a sua paciência limitada para aguentar até o fim das aulas e então ter sua revanche. Ouvir os pensamentos de Emmett nunca me pareceu uma intromissão, porque ele nunca pensava algo que não diria em voz alta ou executaria. Talvez eu só me sentisse culpado por ler a mente dos outros, porque sabia que havia coisas que eles não gostariam que eu soubesse. Se a mente de Rosalie era uma piscina tranquila, a de Emmett era um lago cristalino como vidro transparente, e Jasper estava sofrendo. Contive um suspiro. Edward. Alice disse meu nome em sua mente, chamando minha atenção imediatamente. Daria no mesmo se ela tivesse me chamado em voz alta. Eu adorava que meu nome tivesse saído de moda nas últimas décadas. No passado, sempre que alguém pensava em qualquer Edward, eu virava a cabeça automaticamente, o que era bem irritante. Não me virei dessa vez. Alice e eu éramos bons em manter conversas privadas. Era raro alguém perceber. Mantive os olhos fixos nas rachaduras do teto. Como ele está? Ela me perguntou. Fiz uma careta sutil, apenas um leve movimento no canto da boca. Nada que os outros fossem notar. Eu podia muito bem estar reagindo ao tédio. Jasper estava imóvel havia tempo demais. Não executava os tiques humanos que todos nós deveríamos simular. Sempre em movimento para não chamar atenção, como Emmett ajeitando o cabelo, Rosalie cruzando as pernas, primeiro para um lado e depois para o outro, Alice batendo os pés no piso de linóleo, ou eu, virando a cabeça para observar os diferentes padrões na parede. Jasper estava estático, seu corpo esbelto, completamente reto, até mesmo o cabelo cor-de-mel parecendo não reagir ao ar que saía pelos dutos de ventilação. O tom mental de Alice soava alarmado, e eu vi em sua mente que ela estava observando Jasper pelo canto do olho. Algum perigo? Ela vasculhou o futuro imediato, ignorando as visões de monotonia que justificavam minha careta. Mesmo enquanto fazia isso, Alice lembrou-se de apoiar o queixo pontudo numa das mãos e piscar de vez em quando. Ela afastou dos olhos uma mecha do cabelo preto, curto e desfiado. Virei bem devagar o rosto para a esquerda, como se estivesse olhando para os tijolos da parede. Suspirei e depois virei para a direita, de volta às rachaduras no teto. Meus outros irmãos presumiriam que eu estava me fingindo de humano. Só Alice saberia que eu estava balançando a cabeça. Ela relaxou. Por favor, me avise se poeirar muito. Movendo apenas os olhos, encarei o teto, então o chão.
Obrigada, Edward. Fiquei feliz por não poder responder em voz alta. O que eu diria? O prazer é meu? Isso estava longe de ser verdade. Eu não gostava de me concentrar nas dificuldades de Jasper. Era mesmo necessário fazer essa experiência? Não seria mais seguro admitir que talvez ele nunca controlasse sua sede com a mesma facilidade que o resto de nós, em vez de forçar seus limites? Por que flertar com o desastre? Fazia 2 semanas desde nossa última caçada. Não era um intervalo tão difícil para o restante de nós. Um pouco desconfortável de vez em quando, caso um humano se aproximasse demais ou o vento soprasse na direção errada, mas os humanos raramente chegavam perto. O instinto lhes dizia o que sua mente consciente nunca entenderia. Nós éramos perigosos e deveríamos ser evitados. Jasper representava um grande perigo nesse momento. Isso não acontecia com frequência, mas vez ou outra eu ficava impressionado com a cegueira dos humanos ao nosso redor. Estávamos todos acostumados. Sempre esperávamos que fosse assim, mas às vezes me parecia mais evidente do que o normal. Nenhum deles separava em nosso grupo sentado à mesa surrada do refeitório, embora tigres de tocaia fossem menos letais do que nós. Tudo o que viam era 5 pessoas de aparência estranha, parecidas com humanos o bastante para se passarem por eles. Era difícil imaginar que alguém pudesse sobreviver com sentidos tão pouco aguçados. Nesse momento, uma garota franzina parou na cabeceira da mesa mais próxima da nossa para conversar com um amigo. Ela mexeu no cabelo curto e claro, passando os dedos por entre as mechas. O aquecedor central soprou seu cheiro em nossa direção. Eu estava acostumado com a sensação que aquilo provocava: a garganta seca, o desejo oco no estômago, a contração automática dos músculos, o veneno fluindo na boca. Tudo isso era normal e, em geral, fácil de ignorar. Era mais difícil naquele momento, com as sensações mais fortes, duplicadas, enquanto eu monitorava Jasper. Ele estava se deixando levar pela imaginação. Estava visualizando a si mesmo se levantando da cadeira ao lado de Alice e indo até a garota, vendo a si mesmo, inclinando a cabeça para mais perto, como se fosse sussurrar no ouvido dela, os lábios tocando o pescoço, imaginando o fluxo quente do sangue sob a barreira frágil da pele na boca dele. Chutei sua cadeira. Ele se virou para mim, os olhos negros ressentidos por um segundo, então encarou o chão. Ouviu o conflito entre vergonha e rebelião em sua mente. Desculpe, murmurou Jasper. Dei de ombros. Você não ia fazer nada, afirmou Alice para ele em voz baixa, tentando animá-lo. Eu vi. Contive a careta que a desmentiria. Nós tínhamos que nos apoiar, Alice e eu. Não era fácil ser uma aberração em meio a outras aberrações. Nós protegíamos os segredos um do outro. Ajuda um pouco se você pensar neles como pessoas, sugeriu Alice, sua voz alta e musical, acelerada demais para que os ouvidos humanos compreendessem, caso alguém estivesse perto o suficiente para ouvi-la. O nome dela é Whitney. Ela tem uma irmãzinha que adora. A mãe dela convidou Esme para aquela festa no jardim, lembra? Eu sei quem ela é, respondeu Jasper secamente. Ele se virou para olhar por uma das pequenas janelas abaixo dos beirais ao redor da sala comprida. Seu tom encerrou a conversa. Ele teria que caçar à noite. Era ridículo correr riscos como aquele, tentando testar sua força de vontade, aumentar sua resistência. Jasper deveria aceitar logo suas limitações e aprender a lidar com elas. Alice suspirou baixinho e se levantou, levando sua bandeja, seu adereço, por assim dizer, e deixando-o sozinho. Ela sabia que ele não queria seu apoio. Embora Rose e Emmett fossem mais dados a demonstrações públicas de afeto, eram Alice e Jasper que conheciam bem as necessidades um do outro. Era como se também pudessem ler mentes, mas apenas entre si. Edward, por reflexo, virei-me ao ouvir meu nome, embora não estivesse me chamando em voz alta, apenas em pensamento. Por meio segundo, meus olhos encararam um par de olhos humanos, grandes e castanhos, em um rosto pálido, em forma de coração. Eu conhecia aquele rosto, apesar de nunca tê-lo visto. Estava em todas as mentes humanas hoje. A aluna nova, Isabella Swan. Era filha do chefe de polícia da cidade e veio para cá por conta de alguma mudança na sua guarda. Bela. Ela corrigiu todos que a chamaram de Isabela. Desviei o olhar, entediado. Levei um segundo para perceber que não tinha sido ela quem havia pensado em meu nome. Claro que ela já está caidinha pelos Cullen. Continuava o primeiro pensamento. Ah, agora eu reconheci aquela voz.
Jessica Stanley. Já fazia tempo que ela não me incomodava com seu monólogo interior. Foi um grande alívio quando ela superou sua fixação por mim. Era quase impossível escapar de seus desvaneios constantes e ridículos. Eu desejava, na época, poder explicar exatamente o que aconteceria se meus lábios e meus dentes chegassem perto dela. Isso teria silenciado aquelas fantasias irritantes. Imaginar sua reação quase me fez sorrir. Boa sorte, continuou Jéssica. Bella nem é tão bonita assim. Não sei por que Eric está olhando tanto para ela. E Mike também. Ela se encolheu mentalmente ao pensar no segundo garoto, sua nova obsessão, Mike Newton, um menino popular genérico que nem reparava nela. Ao que parecia, ele não era tão indiferente à nova garota. Outra criança desejando o objeto brilhante. Isso dava um tom maldoso aos pensamentos de Jéssica, embora ela agisse de maneira cordial com a recém-chegada. Enquanto eu explicava o que era de conhecimento geral sobre a minha família. A nova aluna devia ter perguntado sobre nós. Todo mundo está me olhando hoje também, pensou Jéssica em tom presunçoso. Ainda bem que Bella tem 2 aulas comigo. Aposto que Mike vai querer me perguntar o que ela... Tentei bloquear seu monólogo fútil antes que aquela mesquinha trivial me deixasse de mau humor. Jessica Stanley está contando todos os podres do clã Cullen para Swan, a garota nova, murmurei para Emmett na tentativa de me distrair. Ele riu baixinho. Espero que esteja contando direito, pensou. Falta imaginação, na verdade. Quase não tem escândalo, nenhuma história de terror. Estou um pouco decepcionado. E a garota nova? Ela também está decepcionada com as fofocas? Resolvi ouvir o que a garota nova, Bella, estava achando da história de Jéssica. O que ela via quando olhava para a família estranha e pálida que era evitada por todos. Era minha responsabilidade saber a reação dela. Eu servia de vigia por falta de uma palavra melhor para minha família, para nossa proteção. Se alguém suspeitasse de algo, eu poderia avisar logo e teríamos chance de agir rapidamente. De vez em quando, acontecia. Algum humano com imaginação fértil nos via como os personagens de um livro ou filme. Em geral, entendiam tudo errado, mas era melhor procurar um lugar novo do que correr o risco de chamar a atenção demais. Era raro, muito raro, alguém adivinhar a verdade. Não lhes dávamos a chance de testar suas hipóteses. Simplesmente desaparecíamos, nos tornando uma lembrança assustadora. Isso não acontecia havia décadas. Não ouvi nada, apesar de escutar com toda a atenção o monólogo interno frívolo de Jéssica. Era como se a cadeira ao lado estivesse vazia. Que peculiar! A garota tinha ido embora? Parecia improvável, porque Jéssica continuava tagarelando sem parar. Olhei para cima, nervoso. Nunca havia precisado confirmar minha audição extra. Mais uma vez, meu olhar encontrou aqueles grandes olhos castanhos. Bella estava sentada no mesmo lugar de antes e olhando para a gente. Uma coisa natural a se fazer, supus, já que Jéssica ainda destilava todas as fofocas locais sobre os Cullen. Estar pensando em nós também seria natural, mas eu não ouvi sequer um sussurro. Um tom avermelhado, quente e convidativo invadiu suas bochechas quando ela desviou o olhar, envergonhada por ter sido flagrada olhando para um estranho. Ainda bem que Jasper continuava encarando a janela. Eu não queria nem imaginar como aquele acúmulo de sangue afetaria seu autocontrole. As emoções estavam tão claras no rosto daquela garota quanto se tivessem sido expressas em palavras surpresa, enquanto absorvia inconscientemente as diferenças sutis entre sua espécie e a minha, curiosidade ao ouvir as histórias de Jéssica e algo mais. Fascinação? Não seria a primeira vez. Éramos lindos para eles, nossas presas. Então, por fim, o constrangimento. E, no entanto, embora seus pensamentos estivessem claros em seus olhos estranhos, eu nunca vira olhos tão profundos. Eu só ouvia o silêncio vindo dela, apenas silêncio. Fiquei desconfortável por um momento. Nunca tinha encontrado algo assim. Havia algo de errado comigo? Eu me sentia o mesmo de sempre, preocupado. Agucei os ouvidos. Todas as vozes que eu vinha bloqueando de repente gritavam na minha cabeça. De que música será que ela gosta? Talvez eu possa falar sobre o meu CD novo. Mike Newton estava pensando, a 2 mesas de distância, em Bella Swan. Olha só ele olhando para ela. Não basta ter metade das garotas da escola atrás dele. Os pensamentos de Eric York eram cáusticos e também giravam em torno da garota nova. É tão nojento, quem vê até acha que ela é famosa ou algo assim. Até Edward de Cully está olhando. Lauren Mallory estava com tanta inveja que era uma surpresa que seu rosto não estivesse vermelho. Olha só, a Jéssica toda exibida com a nova melhor amiga. Que piada! Os pensamentos venenosos da garota continuaram. Aposto que todo mundo já perguntou isso para ela, mas eu queria falar com ela. Que pergunta seria mais original? Pensava Ashley Dowling. Talvez ela esteja na minha aula de espanhol, torcia Jenny Richards. Tanta coisa para fazer hoje à noite. Trigonometria e o teste de inglês. Espero que minha mãe
Angela Weber. Uma garota quieta, cujos pensamentos eram comumente gentis. Era a única na mesa que não estava obcecada pela tal Bela. Eu ouvia todos eles, cada pensamento significante que lhes passava pela cabeça, mas a aluna nova, com os olhos estranhamente comunicativos, continuava em silêncio. E, claro, eu ouvia que Bella dizia ao falar com Jéssica. Eu não precisava ler mentes para ouvir sua voz baixa e clara do outro lado do amplo refeitório. Quem é o garoto de cabelo ruivo? Eu a ouvi perguntar, lançando outro olhar de soslaio para mim, e então desviando os olhos rapidamente quando viu que eu ainda observava. Ainda bem que não tive tempo de criar esperanças de que ouvir sua voz fosse me ajudar a identificar o tom de seus pensamentos, ou teria ficado instantaneamente decepcionado. Em geral, os pensamentos das pessoas lhes ocorriam em um tom semelhante ao da voz, mas aquela voz baixa e tímida não era familiar, não correspondia a de nenhum dos pensamentos que circulavam pelo refeitório. Disso eu tinha certeza. Era totalmente nova. Ah, boa sorte, otária, pensou Jessica. Oh my God. Ah, boa sorte, otária, pensou Jessica antes de responder à pergunta. É o Edward. Ele é lindo, é claro, mas não perca seu tempo. Ele não namora. Ao que parece, nenhuma das meninas aqui é bonito o bastante para ele. Jéssica fungou baixinho. Virei o rosto para esconder meu sorriso. Jéssica e seus colegas de turma não faziam ideia da sorte que tinham por nenhuma delas ter chamado a minha atenção. Por baixo dessa diversão momentânea, senti um impulso estranho que não entendi por completo. Tinha algo a ver com o tom maldoso dos pensamentos de Jéssica, que a nova garota desconhecia. Senti uma vontade estranha de me colocar entre as duas, de proteger Bella suando os recantos mais sombrios da mente de Jéssica. Que coisa estranha de se sentir, tentando desvendar as motivações por trás do impulso. Examinei a garota nova mais uma vez, agora através dos olhos de Jéssica. Eu já tinha chamado atenção demais. Talvez fosse apenas algum instinto protetor enterrado havia muito tempo, uma vontade súbita de proteger os mais fracos. De alguma maneira, aquela garota parecia mais frágil do que os outros humanos. Sua pele era tão pálida que era difícil acreditar que lhe oferecesse grande proteção do mundo exterior. Eu vi o pulso ritmado de seu sangue pelas veias sob a pele clara. Eu via o pulso ritmado de seu sangue pelas veias sob a pele clara, mas não deveria me concentrar nessa parte. Eu era bom em seguir a vida que havia escolhido, mas estava com tanta sede quanto Jasper e não via sentido em alimentar tentações. Havia um leve franzido entre suas sobrancelhas que ela parecia não perceber. Como aquilo era frustrante! Notei com toda clareza que era difícil para a garota ficar ali sentada, conversando com estranhos, sendo o centro das atenções. Eu sentia sua timidez pela posição dos ombros frágeis, curvados de leve, como se estivesse esperando uma rejeição a qualquer momento. E, no entanto, eu só podia ver, só podia sentir, só podia imaginar. Não havia nada além do silêncio vindo daquela garota humana comum. Eu não conseguia ouvir nada. Por quê? Vamos? Murmurou Rosalie, interrompendo meus pensamentos. Fiquei aliviado a desviar minha atenção da garota. Eu não queria fracassar mais uma vez. O fracasso era algo raro para mim, mas mesmo assim não deixava de ser irritante. Eu não queria desenvolver qualquer interesse pelos pensamentos ocultos dela, só por estarem ocultos. Sem dúvida, quando conseguisse desvendá-los, e eu com certeza ia descobrir uma forma de fazer isso, eles iam se mostrar tão mesquinhos e triviais quanto os de qualquer outro humano. Não valeriam o esforço que eu faria para desvendá-los. E aí, a novata já tem medo de nós? Perguntou Emmett, ainda esperando minha resposta à sua pergunta anterior. Dei de ombros. Ele não estava interessado o suficiente para insistir. Nós nos levantamos da mesa e saímos do refeitório. Emmett, Rosalie e Jasper fingiam ser do último ano e foram para suas aulas. Eu estava desempenhando o papel de irmão mais novo. Fui para a aula de biologia do primeiro ano, preparando minha mente para o tédio. Duvidava muito que o Sr. Burner, um homem com um intelecto claramente mediano, conseguisse apresentar qualquer coisa capaz de surpreender alguém com 2 diplomas em medicina. Na sala, me acomodei na cadeira e larguei meus livros na mesa. Também adereços. Não continham nada que eu já não soubesse. Eu era o único aluno sentado sozinho. Os humanos não eram inteligentes o suficiente para saber que tinham medo de mim, mas seus instintos de sobrevivência inatos bastavam para mantê-los longe. A sala se encheu aos poucos conforme os alunos chegavam do almoço. Recostei-me na cadeira e esperei o tempo passar. Mais uma vez, desejei ser capaz de dormir. Como eu ainda estava pensando na garota nova quando Angela Weber a acompanhou até a sala. Seu nome chamou minha atenção. Bella parece tão tímida quanto eu. Aposto que hoje está sendo muito difícil para ela. Queria poder dizer alguma coisa, mas aposto que ela ia achar idiota.
Oba, pensou Mike Newton, virando-se para observar as meninas entrarem. Mais uma vez, de onde Bella Swan estava. Não ouvi nada. O vazio vindo de onde seus pensamentos deveriam estar me deixou irritado e incomodado. E se tudo sumisse? E se isso fosse só o primeiro sintoma de algum tipo de declínio mental? Muitas vezes quis escapar daquela cacofonia, ser normal, na medida do possível para mim, mas naquele momento esse pensamento me deixou em pânico. Quem eu seria sem minha habilidade? Nunca tinha ouvido falar de nada assim. Teria que perguntar para Carlyle. A garota seguiu pelo corredor perto de mim, em direção à mesa do professor. Coitada, o lugar ao meu lado era o único livre. Automaticamente, limpei a bagunça da mesa onde ela se sentaria, empurrando meus livros para o lado. Duvidava de que ela fosse se sentir confortável. Seria um longo semestre para Bella, pelo menos nessa aula. Talvez, sentado ao seu lado, eu conseguisse desvendar o mistério dos pensamentos dela. Não que eu já tivesse precisado estar próximo dos outros para isso. Não que eu fosse encontrar algo que valesse a pena ouvir. Bella Swan passou pelas correntes de ar quente que saía da ventilação. Seu cheiro me atingiu como um ariete, como uma granada. Não havia imagem violenta o suficiente para descrever a força do que senti naquele momento. Na mesma hora, me transformei. Eu não tinha mais qualquer semelhança com os humanos que já fui, nenhum vestígio dos fragmentos da humanidade nos quais consegui me esconder ao longo dos anos. Eu era um predador. Ela era minha presa. Não havia mais nada do mundo inteiro além dessa verdade. Não havia uma sala cheia de testemunhas. Em minha mente já eram danos colaterais. O mistério dos pensamentos dela foi esquecido. Seus pensamentos nada significavam, pois ela não continuaria pensando por muito mais tempo. Eu era um vampiro, e o sangue dela tinha o cheiro mais doce que já sentira em mais de 80 anos. Nunca tinha imaginado que um cheiro como esse existisse. Caso contrário, já teria ido atrás dele havia muito tempo. Teria vasculhado o planeta inteiro atrás dela. Já podia imaginar seu gosto. A sede queimou minha garganta feito fogo. Minha boca estava dolorida e seca, e o fluxo fresco de veneno em nada ajudou a dispersar essa sensação. Meu estômago se revirou com a fome que era um eco da sede. Meus músculos se contraíram, preparados para a emboscada. Nem um segundo havia se passado. Ela ainda estava dando o mesmo passo que a pusera no caminho da corrente de ar. Quando seu pé tocou ao chão, seus olhos se voltaram para mim, um movimento que Bella claramente pretendera que fosse furtivo. Seu olhar encontrou o meu, e eu me vi refletido nos seus olhos. O susto que tomei com o rosto que vi salvou a vida dela por um triz. Ela não facilitou as coisas. Quando processou minha expressão, o sangue inundou suas bochechas outra vez, deixando sua pele da cor mais deliciosa que eu já tinha visto. Seu cheiro era uma névoa embrenhada em meu cérebro. Eu mal conseguia raciocinar. Meus instintos se enfureceram, lutando pelo controle, incoerentes. Ela apertou o passo, como se percebesse que precisava escapar. Sua pressa deixou desajeitada. Ela tropeçou e cambaleou para frente, quase caindo na garota sentada diante de mim, vulnerável, fraca, ainda mais que o normal para uma humana. Tentei me concentrar no rosto que tinha visto refletido nos olhos dela, um rosto que conheci com repulsa. Era o do monstro que habita dentro de mim, o rosto que eu havia reprimido com décadas de esforço e disciplina ferrenha. Ah, como ele ressurgiu com facilidade. O cheiro me envolveu outra vez, afastando meus pensamentos e quase me fazendo pular da cadeira. Não.